Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Matemática. Estou aqui para a gente fazendo mais um vídeo. E dessa vez a gente vai trabalhar um pouco sobre logaritmo, tá? Vamos conversar um pouco sobre logaritmos. Entender o que é logaritmo, o que serve, esse tipo de coisa, tá? A gente vai tentar dar uma introdução aí do que seria, né? E vamos conversar. Então, primeiro a gente vai pensar sobre essa pergunta. Qual é o número que na base 3 é igual a 81? Então, como que eu respondo essa pergunta? Vamos pensar o seguinte. Quando eu penso em base, eu estou pensando na potência, tá? Base da potência. 3. Vamos pensar na base 3. É igual a 81. Então, basicamente, quando eu estou pensando nessa pergunta, eu estou pensando assim. Qual o número que na base 3, eu elevo esse número na base 3, vai dar 81. É isso que eu estava falando. E vocês vão ver por que eu respondi, eu pensei dessa forma. Tá? Essa equação, que vocês já viram, inclusive a gente resolveu, acredito, né? É uma equação exponencial, certo? Equação exponencial. A gente tem uma equação exponencial. Tá? Uma equação exponencial. Aqui, com as ferramentas que eu conheço, eu consigo resolver. Qual que era a técnica? A técnica era eu igualar as bases, esse 81 eu consigo escrever ele como 3 a quarta, né? E igualar aqui, e resolver aqui, igualar as bases, e então os expoentes vão ter que ser iguais, então x é igual a 4. Aqui eu consigo responder com as minhas ferramentas, tá? Mas, se eu fosse pensar o seguinte, qual é o número o número que elevado na base 1,05 é igual a 3. Como que eu acho esse número? Será que tem como? A gente pensar no semelhante, ó. Basicamente a conta que eu quero resolver é essa aqui, ó. Qual o número que é elevado na base? Então a base é 1,05. Elevado nessa base. Então um número que eu não conheço, x, é igual a 3. Aqui será que eu consigo igualar as bases igual eu fiz aqui? Então aqui eu conseguia fazer, ó. 3 elevado a x, né, igual a 3 elevado a 4. Podia fatorar, né? Isso elevado a x, certo? Não, pera, epa. 3 elevado a 4. Isso implica que x é 4. Certo? Isso aqui é o básico da equação exponencial. Mas, se eu for observar essa aqui, e aí? Como que eu faço? Será que tem jeito? Né? Será que tem jeito de resolver? O 3 eu consigo igualar na base 1,05? Se tem jeito assim, eu não sei como. Não tem como. A gente não consegue fazer esse tipo de conta. Daí que vai entrar essa brincadeira que a gente vai chamar, gente, de logaritmo, tá? Então, isso é tudo uma construção histórica, tá? Essa pensar em logaritmo, tá? A gente não consegue resolver esse tipo de conta
pensando com o conhecimento que a gente tem até agora, tá? Mais um matemático, que é um matemático que chama John Napier, ele pensou nisso, tá? Nesse tipo de problema, tá? E ele pensou em logaritmo meio que para minimizar cálculos, tá? Para fazer contas de um modo um pouco mais simples, tá? Ele pensou. Às vezes é mais fácil de vez eu pensar na exponencial direto, é mais fácil tentar construir outra ferramenta, tá? E ele pensou nessa ideia de logaritmo e pensando nesse tipo de equação, tá? Que eu não consigo resolver das maneiras tradicionais aí de equação exponencial, tá? Então, o que ele pensou nisso aqui? Em vez de eu olhar o problema escrito dessa forma, como que eu vou olhar? Então vamos pegar o primeiro. Como que eu vou olhar essa equação exponencial? Eu vou olhar, de vez eu perguntar qual o número que na base 3 é igual a 81, o que eu penso? Eu penso, então, no logaritmo. Então, eu chamo assim em notação no log. Vou até colocar aqui direitinho, para ficar até bonitinho. Vou pensar no log e na base 3, o log de 81 na base 3 é igual àquele número x, tá? O que eu fiz? Eu chamei isso aqui de log, isso aqui que eu escrevi, ó. 3 elevado a x é igual a 81. Isso aqui é igual, isso quer dizer a mesma coisa que 3 elevado a x é igual a 31, tá? Isso aqui, o que eu dei? Eu dei outro nome, outra ideia. Então, log de 81 na base 3 é igual a x, tá? 6 só c, 3 elevado a x é igual a 81. Então, é meio que eu escrevi uma equação exponencial de outra forma, tá? E aquela outra aqui, essa aqui? Pensando nessa mesma notação, a gente pode olhar da mesma forma, tá? Então, o que seria isso aqui escrito nessa notação de log que eu acabei de colocar? Log de... Então, a base é qual? Qual que é a base desse número aqui, né? Qual que é a base? Na base 1,05, tá? 3 é igual a x. Aqui, eu basicamente, gente, eu escrevi de outra forma, tá? Esse tipo de problema. Ainda não resolveu o nosso problema, mas é um início, tá? Ele ainda não resolveu tudo que a gente queria encontrar, mas é o início de uma notação. Por quê? Porque posteriormente, gente, a gente vai entender essa questão de logaritmo. A gente vai conseguir fazer contas só dentro desse logaritmo, tá? Então a gente vai construir algo que a gente consiga simplificar esse tipo de conta aqui. Desse jeito a gente não simplificou, mas a gente vai tentar construir algo que a gente consiga, tá? Então esse problema vai ficar em off por enquanto, mas essa ideia de logaritmo vai trazer pra gente resolver. Quando a gente for pensando dessa forma, a gente vai conseguir resolver esse tipo de problema, certo? Então, a ideia inicial do logaritmo é eu pensar dessa forma inicialmente, certo? Então, eu não vou trazer a definição formal ainda, isso a gente vai pensar no próximo vídeo, tá? A gente vai pensar na definição formal, né? Vou até colocar aqui, vamos lá. Aqui
Vocês vão tentar construir depois outras definições de logaritmo, tá? Dessa forma, tá certo? Então, uma ideia introdutória, esse aqui bem introdutório, para a gente pensar qual que é a ideia de logaritmo, e na verdade a gente vem da potenciação, tá? A gente vem da potência, tá certo? A gente pensa esse tipo de questão. Tá, então é isso que eu queria falar para vocês hoje, para introduzir essa ideia de log, certo? E é isso, e até a próxima. Tchau, tchau.